Já percebeu como a vida começa a mudar quando você para de tentar segurar tudo? Passamos metade do tempo tentando manter as coisas do jeito que são. As pessoas, os planos, a imagem que criamos de nós mesmos. E de repente, entende que nada disso é fixo. Ser uma pessoa desapegada não é ser fria, distante ou indiferente. É aprender a viver sem se confundir com o que passa. É olhar para a vida com as mãos abertas, entendendo que tudo o que vem tem o seu tempo, e tudo o que vai leva o que já não cabe. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis de viver. Porque a mente humana odeia o incerto, e o coração, quando ama, quer permanência. Mas o amadurecimento vem justamente quando entendemos que a permanência não está nas coisas, está na consciência que observa as coisas irem e virem. A partir daqui, quero te conduzir por 5 movimentos, 5 formas de enxergar o desapego como uma força silenciosa, não como uma fuga. Não é um roteiro de comportamento, é um convite à lucidez e consciência. Primeira percepção: o apego nasce do medo, e não do amor. A primeira coisa que você precisa perceber é que ninguém é apegado porque ama demais, mas porque teme perder o que acredita precisar. O amor é livre por natureza. O medo é possessivo. E enquanto o medo for a base da relação, com pessoas, ideias, planos ou imagens de si mesmo, o desapego será impossível. O apego é a tentativa inconsciente de segurar o fluxo da vida. É tentar segurar tudo: o passado, o controle, a identidade que você se acostumou a carregar. Mas a realidade é que tudo o que precisa ir, vai. E se você tenta impedir, o que fica é o sofrimento. Ser uma pessoa desapegada começa por uma observação mais honesta sobre o próprio medo. O medo de ficar só, de recomeçar, de não ser compreendido, de não ter o que antes sustentava o ego. E observar o medo, no fundo, é libertador. Porque quando você entende o medo, ele deixa de ser inimigo e se torna um mestre. Ele te mostra onde você ainda acredita que precisa segurar para existir. Desapegar é, antes de tudo, parar de lutar contra o inevitável. É trocar o controlar pelo confiar. E confiança não é passividade, é inteligência emocional. É saber que tudo o que é seu de verdade permanece, e tudo o que vai embora te ensina o que ainda precisa ser fortalecido. Segunda percepção: soltar a necessidade de ter razão. Um dos apegos mais sutis e mais destrutivos é o apego à própria visão das coisas. A mente adora se identificar com as ideias que criou. Ela precisa disso para se sentir segura. Mas essa segurança é pura ilusão. Quantas vezes você já se pegou defendendo um ponto de vista que nem acredita mais, só porque passou tempo demais o repetindo? Quantas vezes percebeu que a discussão não era sobre a verdade, mas sobre quem sairia certo? Ser desapegado é abrir espaço para o novo. E o novo só entra onde o velho se desfaz. Isso vale para opiniões, mas também para identidades. Você pode ter sido alguém ontem e não precisar ser o mesmo amanhã. Mas para isso, é preciso aceitar o desconforto de se ver em transição. O problema é que o ego confunde estabilidade com coerência. Ele quer ser linear, previsível, constante. Mas a consciência é movimento. E ser humano é mudar de ideia, de forma, de frequência. Terceira percepção: aprenda a deixar as pessoas irem, sem transformar isso em drama. Ninguém pertence a ninguém, por mais seguro que o amor pareça. E compreender isso é um dos sinais mais claros de maturidade emocional. Porque o amor verdadeiro não prende, ele acolhe e depois liberta. Ser desapegado não é desistir de vínculos. É apenas não transformá-los em dependência. É conseguir olhar para alguém com gratidão, mesmo quando o ciclo termina, sem precisar transformar o fim em raiva ou rancor, ou o afastamento em rejeição. O que mantém você preso não é o amor, é o enredo que criou em torno dele.
é a ideia de que, se o outro se for, você se sentirá vazio. Porém, quem se conhece profundamente sabe: ninguém leva o que já é seu. Levam o que estava emprestado, o que serviu de espelho, o que te ajudou a crescer. Desapegar de pessoas é confiar que as relações têm começo, meio e fim, e que cada uma delas cumpre o que precisava. O que dói não é o fim, é o corpo se acostumando à ausência do costume. E com o tempo, o que era falta se transforma em espaço. Espaço para algo novo, para algo mais alinhado, para algo mais verdadeiro. Se você sente que esse tipo de reflexão te ajuda a olhar para a vida com mais leveza e profundidade, me acompanhe por aqui. Porque o que eu faço é exatamente isso: abrir caminhos de consciência em meio ao ruído do mundo. Quarta percepção: deixe a vida mudar, mesmo quando ainda não parece o momento. O apego à estabilidade é talvez o mais aceito socialmente e o mais perigoso. Você se convence de que precisa manter tudo igual, quando na verdade está apenas evitando o desconforto do novo. Mas a vida é movimento. E quando você tenta pará-la, ela começa a forçar movimento. Primeiro com sutilezas. Um incômodo, um tédio, uma inquietação. Depois, se você insiste, com rupturas. Nada é mais destrutivo do que permanecer onde a alma já partiu. Ser uma pessoa desapegada é confiar no ritmo invisível da própria jornada. É perceber que, mesmo quando tudo parece desmoronar, há algo maior se reorganizando. E que esse caos quase sempre é a limpeza necessária para que o novo possa nascer. Às vezes a mudança não chega com um novo começo, mas com um fim que você não escolheu. E é aí que o desapego se mostra em sua forma mais pura. Não como resignação, mas como rendição lúcida. A capacidade de dizer não entendo, mas confio. Porque o controle que você tenta manter é a mesma coisa que te impede de viver o que está vindo. Quinta percepção: escolha leveza como prática, não como aparência. Desapegar não é abandonar o externo. É se relacionar com ele sem se aprisionar. É poder ter sem precisar possuir. É cuidar sem querer controlar. É amar sem transformar o outro em extensão do próprio ego. Ser uma pessoa desapegada é, acima de tudo, ser leve. Mas não a leveza superficial, de quem finge calma enquanto o peito pesa. Falo da leveza que vem de dentro. Da que nasce quando você para de carregar o que não é seu. A leveza é o resultado natural de uma mente que aprendeu a confiar. De um coração que entende que tudo tem o tempo exato para acontecer e para ir embora. E quando essa consciência se instala, o apego perde força. Você não luta mais contra o fluxo. Você se torna parte dele. A vida deixa de ser sobre controlar e passa a ser sobre sentir. Você começa a agir com presença, sem a necessidade de garantir resultados. E isso muda tudo, porque quando o apego sai, o medo perde função. E o medo é o único obstáculo real entre você e a sua paz. No fim das contas, o desapego é uma forma de amor, a mais madura de todas. Porque é o amor que permite ir, mudar, deixar. É o amor que entende que o que é real não precisa ser mantido à força. Ser uma pessoa desapegada é não se identificar mais com o que se desfaz. É saber que você é o observador, não o objeto ou a situação. É viver em um estado de presença onde nada se perde, apenas se transforma. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixe nos comentários uma afirmação que traduza essa energia. Eu confio no que vai embora e me abro para o novo. Compartilhe esse vídeo com quem ainda carrega o peso de manter o que já deveria ter soltado. E me siga se quiser continuar esse caminho de consciência, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, porque é sobre isso que falamos aqui. O processo de se tornar mais inteiro, mais lúcido e mais leve. E lembre-se, a sua melhor versão começa aqui.